Vocês já se perguntaram onde está Amélia Earhart? O nome ressoa com uma melodia de coragem, aventura e, acima de tudo, um mistério insondável. Ela foi mais do que uma aviadora. Foi um ícone, uma pioneira que desafiou os céus e as convenções sociais de sua época. Mas o que realmente aconteceu com a aviadora mais famosa do mundo? Onde seus sonhos e sua aeronave desapareceram, deixando para trás apenas perguntas e um silêncio ensurdecedor que perdura há décadas? Preparem-se para mergulhar em uma história que captura a imaginação, uma saga de ousadia e enigma, enquanto tentamos desvendar o legado inacabado de Amélia Earhart. Amélia Mary Earhart nasceu em Atchison, Kansas, em 1897. Desde cedo, ela se destacava como uma garota à frente do seu tempo, com um espírito aventureiro que a impelia a explorar e questionar os limites. Ela não era dada a brincadeiras de boneca. Preferia a emoção de construir rampas para seu trenó ou caçar ratos com um rifle velho. Seu primeiro contato com a aviação, um breve voo de 10 minutos em 1920, transformou sua vida para sempre. Naquele momento, no alto do céu, ela soube que precisava voar. Foi uma epifania que a levou a cortar o cabelo, a vestir calças de montaria e a trabalhar em diversos empregos, desde fotógrafa a motorista de caminhão, para juntar os $1.000 necessários para suas primeiras aulas de voo. Em um mundo dominado por homens, onde o papel feminino era rigidamente definido, Amélia quebrou barreiras com uma determinação implacável, tornando-se não apenas uma piloto, mas uma inspiração. Seu carisma, sua elegância e sua audácia a transformaram rapidamente em uma figura de influência cultural, uma heroína moderna. Sua ascensão à fama foi meteórica. Em 1928, ela se tornou a primeira mulher a voar como passageira sobre o Atlântico. Embora não estivesse nos controles, a atenção da mídia foi instantânea e avassaladora. Ela foi recebida como uma celebridade, com desfiles de fita e uma enxurrada de entrevistas. Contudo, Amélia sentia que não merecia todo aquele alvoroço, pois não havia pilotado a aeronave. 4 anos depois, em 1932, ela silenciou os céticos e cimentou seu lugar na história ao pilotar sozinha sobre o Atlântico, tornando-se a primeira mulher a realizar tal feito. Não satisfeita, ela estabeleceu inúmeros outros recordes, incluindo o primeiro voo solo do Havaí para a Califórnia. Para Amélia, cada recorde era apenas um trampolim para o próximo desafio, uma busca incessante por superar a si mesma e os limites do possível. Essa busca culminou em seu sonho mais ambicioso, uma volta ao mundo pelo Equador. Ninguém, homem ou mulher, havia completado tal façanha, e Amélia estava determinada a ser a primeira. Para essa jornada épica, ela escolheu um Lockheed Electra 10E, uma maravilha da engenharia da época, que foi extensivamente modificado para a viagem, incluindo a instalação de tanques de combustível adicionais, que ocupavam grande parte da cabine. Para a navegação, ela contaria com a experiência inestimável de Fred Noonan, um navegador talentoso e altamente respeitado, cuja vasta experiência em rotas aéreas e marítimas seria crucial para o sucesso da missão. As preparações foram meticulosas, envolvendo meses de planejamento logístico, ajustes na aeronave e a coordenação de pontos de reabastecimento em todo o globo. Era um empreendimento de proporções gigantescas, um desafio que testaria os limites da tecnologia e da resistência humana. A primeira tentativa de circunnavegação começou em março de 1937, com a partida de Oakland, Califórnia. A rota planejada seguiria de oeste para leste, mas um incidente no Havaí, durante a decolagem para a próxima etapa, causou danos significativos ao Electra. O trem de pouso desabou, e a aeronave precisou ser enviada de volta para os Estados Unidos para reparos. Esse contratempo poderia ter desanimado qualquer um, mas a resiliência de Amélia era lendária. Ela não desistiu. Pelo contrário, ela aproveitou a interrupção para repensar a estratégia, decidindo inverter a rota e partir de leste para oeste, para aproveitar as condições climáticas e os ventos predominantes. Assim, em 1º de junho de 1937, Amélia Earhart
e Fred Noonan decolaram de Miami, Flórida, para a segunda e fatídica tentativa de volta ao mundo. As etapas iniciais da jornada foram marcadas pelo sucesso e por um otimismo contagiante. Eles cruzaram o Atlântico, pousaram na África, depois no Oriente Médio e na Ásia, sempre sob os holofotes da mídia global, que acompanhava cada milha percorrida com expectativa. O mundo estava de olho em Amélia, torcendo por sua ousadia e sua capacidade de superar os desafios de navegação sobre vastos oceanos, um feito que parecia desafiar a própria lógica da época. A cada pouso, o entusiasmo crescia, e a lenda de Amélia se solidificava ainda mais. O avanço constante sobre a África, a Ásia e a Austrália foi um testemunho da determinação inabalável de Amélia e Noonan. Dia após dia, eles cobriram vastas distâncias, empurrando os limites da resistência humana e mecânica. No entanto, essa jornada épica não estava isenta de seu pedaço de perigos. O desgaste físico e mental da equipe era palpável, com horas intermináveis de voo, a constante vigilância sobre os instrumentos e a pressão implacável de manter o avião no curso. O Lockheed Electra, embora robusto, também enfrentava desafios técnicos, exigindo paradas meticulosas para a manutenção em cada ponto de reabastecimento. Cada parafuso apertado, cada ajuste no motor era crucial para garantir a continuidade da missão. A pressão de ser a primeira mulher a completar a volta ao mundo pairava como uma nuvem, uma mistura de inspiração e fardo. A reta final da jornada se aproximava, e com ela, o trecho mais crítico. A chegada à Nova Guiné marcou o último ponto de reabastecimento antes de um dos voos mais desafiadores da aviação: cruzar o Oceano Pacífico até a ilha Howland. Howland era um minúsculo ponto de terra, com apenas 5 quilômetros de comprimento, perdido na imensidão azul do Pacífico. Encontrá-la seria como procurar uma agulha num palheiro, uma tarefa que exigia precisão de navegação quase impossível para a época. Para auxiliar Amélia e Noonan, a guarda costeira dos Imuscal posicionou o navio Itasca perto de Howland, servindo como um farol de rádio e uma estação meteorológica. A comunicação por rádio seria a única linha de vida em meio ao desconhecido, a esperança de guiar o Electra até seu destino. O dia 2 de julho de 1937 amanheceu com a partida de Lae, Nova Guiné, rumo à ilha Howland. O otimismo inicial logo deu lugar a uma crescente ansiedade. As últimas transmissões de rádio de Amélia eram fragmentadas, cheias de estática e incerteza. O Itasca tentava desesperadamente se comunicar, enviando sinais e esperando uma resposta clara, mas em vão. As vozes no rádio do Electra se tornaram cada vez mais fracas e confusas. As últimas palavras inteligíveis de Amélia, captadas pelo Itasca, ecoam até hoje. Estamos na linha 157-337. Repetindo, 157-337. Estamos correndo de norte a sul. Depois disso, o silêncio. Um silêncio que engoliu não apenas as vozes, mas também as esperanças de um mundo que acompanhava a jornada. A notícia do desaparecimento desencadeou uma busca frenética. A Marinha e a Guarda Costeira dos Equanimus mobilizaram-se em uma operação sem precedentes, a maior e mais cara busca da história até então. Navios, submarinos e aeronaves vasculharam implacavelmente vastas extensões do Pacífico. A cada dia que passava, no entanto, a esperança diminuía, substituída por uma sensação crescente de desespero. O mistério havia começado. Desde então, inúmeras teorias surgiram para tentar desvendar o enigma do desaparecimento de Amélia Earhart. A teoria mais amplamente aceita é a de uma queda no oceano devido à falta de combustível ou a um erro de navegação. Os cálculos de combustível eram apertados para a distância até Howland, e a dificuldade de encontrar uma ilha tão pequena em um oceano tão vasto era imensa. A ausência de destroços, contudo, é um ponto de interrogação persistente. Uma teoria alternativa e fascinante sugere que Amélia e Noonan podem ter feito um pouso forçado em uma ilha não cartografada, especificamente na ilha Gardner, hoje conhecida como
Nikumaroro. Descobertas de artefatos como ossos humanos, um sapato e cosméticos na ilha, juntamente com a pesquisa do Tigar, dão força a essa hipótese. A ideia é que eles poderiam ter sobrevivido por um tempo, talvez transmitindo sinais de socorro que foram mal interpretados ou não alcançaram o mundo. A comprovação definitiva, contudo, permanece elusiva. Outra teoria, mais conspiratória, fala de captura por japoneses. No clima de tensão pré-Segunda Guerra Mundial no Pacífico, rumores de que Amélia e Noonan foram capturados, talvez confundidos com espiões, e executados, ganharam força. No entanto, a falta de evidências concretas e o caráter altamente especulativo a tornam menos crível. E, claro, existem as teorias mais excêntricas, como abdução alienígena ou uma fuga deliberada da fama, que, embora divertidas, servem mais para ilustrar a fascinação humana por mistérios não resolvidos do que para oferecer soluções. O que é certo é que, independentemente da teoria, o desaparecimento de Amelia Earhart continua a ser um dos maiores enigmas da história da aviação. O impacto do desaparecimento de Amélia foi global e imediato. A comoção varreu o mundo, e a tristeza pela perda de uma figura tão inspiradora transformou-a em uma lenda ainda maior. O mistério, em vez de diminuir, alimentou a imaginação popular por décadas, garantindo que seu nome e sua história continuassem vivos, com a persistência das teorias e o desejo incessante por uma resposta definitiva. Seu legado transcendeu a própria vida, tornando-a um símbolo imortal de coragem e aventura. A busca por respostas não cessou com o fim das operações de resgate. As pesquisas continuam até hoje, impulsionadas por novas tecnologias de busca submarina que prometem varrer o fundo do oceano com uma precisão nunca antes vista. Análises forenses de possíveis evidências, como amostras de DNA de ossos encontrados ou a datação de materiais, são conduzidas com rigor científico. A dedicação de grupos e indivíduos em desvendar o enigma de Amelia Earhart é um testemunho da sua importância histórica e do fascínio que ela ainda exerce. A arqueologia subaquática, com seus robôs e sonares de alta tecnologia, representa a vanguarda dessa busca, explorando abismos que antes eram inacessíveis, na esperança de encontrar o Electra 10E ou qualquer vestígio que possa finalmente resolver o mistério. O legado de Amelia Earhart é imenso e multifacetado. Ela se tornou uma inspiração atemporal para mulheres, não apenas na aviação, mas em todas as áreas da vida. Sua história é um poderoso lembrete de que as barreiras de gênero podem ser quebradas e que a determinação é uma força imparável. Amélia é um símbolo de coragem inabalável, de um espírito aventureiro que se recusava a ser contido pelas convenções sociais ou pelos limites impostos pela tecnologia da época. Ela foi uma pioneira que abriu caminho para futuras gerações, provando que as mulheres eram capazes de feitos extraordinários. Sua influência se estende por toda a cultura popular, com filmes, livros, músicas e documentários que celebram sua vida e mantém viva a chama de seu mistério. Mesmo na atualidade, a saga de Amelia Earhart ressoa profundamente. Ainda hoje, mulheres enfrentam desafios significativos na aviação e nos campos de STEM, onde a representação feminina ainda é desproporcional. A história de Amélia serve como um farol, encorajando a perseverança e a busca incansável por sonhos, mesmo diante das adversidades e do ceticismo. Sua vida nos lembra da importância de desafiar o status quo e de ir além do que se espera. A fascinação humana por mistérios não resolvidos, como o dela, reflete nossa inerente curiosidade e o desejo de compreender o desconhecido. Além disso, a história de Amelia Earhart nos conecta com a beleza e os perigos inerentes à exploração, um impulso fundamental da humanidade. O mistério de Amelia Earhart, com todas as suas teorias e buscas incessantes, talvez nunca seja totalmente resolvido. Talvez o oceano guarde seus segredos para sempre. Mas, independentemente de uma resposta definitiva, o seu legado como um ícone de liberdade, ousadia e determinação permanece inabalável.
Ela nos ensinou a importância de questionar, explorar e, acima de tudo, nunca parar de buscar conhecimento e de perseguir nossos próprios horizontes. Que sua história nos inspire a olhar para o céu e para o futuro com a mesma coragem e curiosidade que Amélia Earhart demonstrou. E você? Qual é o seu maior mistério a ser desvendado? Qual é a jornada que você anseia por completar, desafiando os limites de sua própria existência?